Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 7. O livro de Mateus, você sabe, é o livro conhecido como o livro dos grandes sermões, não é? O livro de Marcos é, é o evangelho que mostra Jesus superativo. Uma das palavras que se repete em Marcos é imediatamente ou logo a seguir. Então, Jesus sempre em atividade. Marcos traz Jesus para o nosso tempo, né? Um tempo em que queríamos que o dia tivesse 28 horas, porque 24 horas parece que não dá mais. É, e é, João, a preocupação dele é mostrar a pessoa divina de Jesus, e Mateus, ele é o descendente de Adão, mas também que ele é o descendente de Davi, né? Aquele que cumpriu as profecias, que ele realmente era o Messias de Israel. Mas Mateus, então, ele é o único que apresenta os grandes sermões, inclusive um grande sermão de Jesus sobre o assunto que o pastor Ramiro, aqui no final, ele falou, que é sobre as últimas coisas. São 3 capítulos de Mateus, não sei se você já reparou, né? Se não me falha a memória, 24, 25 e 26. Porque 27 acho que é o último. Então, é interessante. Às vezes nós não queremos tocar no assunto sobre o fim das coisas, mas Jesus tocou e gastou bastante tempo, né? Na verdade, uma das características dos fins dos tempos é que as pessoas não estarão preocupadas com o fim dos tempos. Porque você aprende isso com a analogia que Jesus fez, que as pessoas estariam como nos dias de Noé. E ninguém nos dias de Noé estava preocupado com aquilo que estava chegando, né? Então, Jesus, ele falou isso. Se você puder, eu sugiro, né? Busca lá no nosso canal uma mensagem que eu preguei sobre como estaria o inconsciente coletivo no final dos tempos. Então, vale a pena dar uma olhadinha lá. Uma outra também que eu sugiro, se você puder, né, se você não quiser fazer parte desse time que não quer pensar no final dos tempos, né? É, a- a- Tem uma mensagem lá também sobre o arrebatamento. É interessante também, tá? É, mas eu sei que há crentes que se você falar a palavra Maranata, eles fazem o sinal da cruz, né? Ainda fala assim, cruz credo. Não volta agora não. Então, é, mas vale a pena dar uma olhada. Aqui em Mateus capítulo 7, eu gostaria que você pensasse comigo sobre algo que Jesus nos apresenta. Estamos aqui, então, no primeiro grande sermão de Jesus que Mateus apresenta, chamado Sermão no Monte. É o versículo 13 e o 14. Mateus 7, 13 e 14. Então, são palavras de Jesus, ele fala assim, ó, entrem pela porta estreita. Ele qualifica a porta, né? Ele diz que a porta é estreita.
E ele continua dizendo: porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição. Se a porta é larga, não é difícil ninguém passar por ela. Até os mais cheinhos passam, né? E ela é larga. Assim, ele diz assim: entrem pela porta estreita. Mas não existe só essa. Ele fala assim: por que eu estou sugerindo você entrar pela porta estreita? Porque existe uma porta que é muito larga. E essa porta que é muito larga, ele diz, continuando a leitura, ela dá acesso a um caminho que é muito espaçoso. É mais difícil você andar num caminho estreito do que andar num caminho espaçoso. É mais difícil você conduzir o seu automóvel numa estrada estreitinha do que numa estrada bandeirante, como em São Paulo, Anhanguera e outras, né? São Paulo é o exemplo do que deveria ser estrada em todo o Brasil, especialmente no Rio de Janeiro. E é muito mais fácil você fazer uma trilha que seja bem espaçosa do que uma trilha bem estreitinha, né? Qualquer descuido você cai num despenhadeiro. Aí ele diz: porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Então, ele diz: ó, há duas portas, elas são diferentes, uma é estreita, você tem que dar um jeitinho para passar por ela, que ela é estreita. A outra é larga, você passa de olhos fechados, não precisa ninguém te empurrar, ninguém te puxar. Não te causa nenhuma dificuldade para você passar por ela. Ela é larga, dá para passar tranquilinho pela porta larga. E depois que você passa por essa porta larga, ó, mamão com açúcar. O caminho é espaçoso. O caminho é espaçoso. A única coisa que Jesus fala agora que é importante prestar atenção, ele fala o seguinte, sobre o destino que leva a você quando decide passar pela porta larga e andar no caminho espaçoso. Ele fala, olha, tem, não é uma estrada sem fim, né? É como se fosse assim, uma rua sem saída, né? Tem um The End lá, no final da estrada, tem um finish. Ele fala assim, olha, conduz para a perdição. E agora ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala sobre o que as pessoas, as moças, os rapazes, os homens idosos, as mulheres idosas, os adolescentes, o que a maioria das pessoas fazem com essas duas portas? Jesus fala assim, olha, a maioria das moças, dos rapazes, dos homens, das mulheres, dos idosos, né? O idoso, a idosa, a maioria das pessoas, Jesus falou, escolhe a porta larga e prefere viver andando no caminho espaçoso. Interessante que Jesus começa dizendo, eu prefiro e eu desejo e eu quero, eu sugiro que você entre pela porta estreita. Mas como Jesus ele não tem nenhum sentimento de inferioridade, ele fala assim, mas eu sei que a maioria e que muitos de vocês não aceitam a minha sugestão. E que a sua decisão é contrária à minha sugestão. Eu falo, entre pela porta estreita, mas eu sei que você escolhe entrar pela porta larga e pelo caminho espaçoso. Mas é como se ele dissesse o seguinte, mas nunca diga que eu não falei para você
qual era o final dessa escolha. Você não vai poder dizer, naquele derradeiro dia de prestação de contas universal, que não houve aviso. Que não foi dito que havia um preço a ser pago. Eu não omiti as consequências dessa escolha. Ele fala assim, ó, conduz à perdição. Quem escolhe entrar na porta larga e viver no caminho espaçoso, escolheu esse destino, a perdição. E ele fala no verso 14, ele fala assim, estreita é a porta. Agora ele vai se voltar para esse outro grupo. Estreita é a porta e apertado é o caminho. É difícil entrar e é difícil caminhar. A porta é estreita e o caminho é estreito. Jesus é tão claro e tão verdadeiro que é assustador. Quem não gosta de verdade e sinceridade nunca vai gostar de Jesus, porque se tem alguém sincero, autêntico, verdadeiro, claro, específico, é Jesus. E Jesus fala, olha, estreita é a porta. Ele não esconde o jogo de ninguém. Fala, ó, papo reto com todo mundo sobre eternidade. Vou falar da porta larga e da porta estreita. E aí que ele está falando da porta estreita, ele fala assim, a porta é estreita é a porta, e apertado é o caminho, ou seja, não foi fácil você passar pela porta e não é fácil você continuar no caminho. O caminho é estreito. Tente trazer à memória caminhos estreitos em desfiladeiros. Né? Se não andar com atenção, morre, porque cai lá embaixo. Aí ele fala, o caminho apertado é o caminho, mas aí ele fala assim, ó, também tem resultado, que conduz para a vida. Que conduz para a vida. Jesus não está falando de situações terrenas, momentâneas. Jesus está falando de suas escolhas terrenas que influenciam o seu estado de vida terreno e futuro na eternidade. É na sua vida terrena que você escolhe a porta que você passa. Cada um que está aqui hoje à noite já passou por uma dessas duas portas. Cada um que está aqui hoje à noite já fez sua escolha. Ou você já passou pela porta estreita e está no caminho apertado, ou você já passou pela porta larga e está no caminho espaçoso. Mas eu preciso te dar a notícia. As suas escolhas determinam o seu destino. Se você escolheu a porta larga e o caminho espaçoso, o seu destino não é a vida, é a perdição. Mas, por outro lado, se você escolheu a porta estreita e a vida difícil, o seu destino final é recompensatório, é vida. Você enfrenta dificuldades aqui e regozijo lá. Mas quem escolhe a porta larga e o caminho espaçoso aqui, vida tranquila aqui, sofrimento eterno lá. Jesus está dizendo o seguinte, olha, você é livre, escolhe a porta que você quer entrar. Ande no caminho que você terá como consequência da escolha que você fez. Entretanto, o final você precisa saber que é irrevogável.
Quando você chega no final, não existe uma plaquinha chamada retorno. É um final sem retorno. E eu queria falar um pouquinho sobre as características desse caminho largo e do caminho estreito, tá? Eu acho que essa ilustração ajuda também você a pensar no que Jesus falou. Eu acho que ela é feliz em permitir que você visualize o que você pode ler e o que você ouviu eu falar, tá? Ali onde há mais pessoas, ali onde há mais sorrisos, né? Ali onde não há ninguém cabisbaixo, não há ninguém de joelhos, dinheiro circulando, né? Dois caminhos bem diferentes. Aparentemente, durante o caminho, quem está do lado largo é uma vida mais feliz. Mas olhe para a tela. E o final? E o final? O que você está vendo na tela é o que Deus vê e o que Jesus vê de cima na sua vida. Porque em um desses dois caminhos você já está. Por uma dessas duas portas você já passou. Só tem reversão antes de você morrer, porque depois que morrer não tem reversão mais. Quem escolheu o caminho largo, em vida, pode se arrepender, retornar e entrar no caminho estreito. Mas quem escolheu o caminho estreito não está caminhando acorrentado. Pode olhar. Não está caminhando obrigado. Não é a pulso. Pode dizer, cansei. Eita, caminho difícil. Tá brabo demais. Meus amigos todos lá do outro lado, sorrindo, curtindo, numa boa. Eu sou um, pontinho, pontinho. Não vou falar o que você pensou. Ficar nesse caminho estreito aqui, né? Não, eu vou curtir. Vou sair fora desse caminho estreito e vou para lá, para o outro lado. É melhor. Lá é um caminho de alegrias, né? Mas, olha aqui as características do caminho largo. Vê se você tem, aos olhos humanos, vê se você acha alguma coisa ruim aí. Gente, aos olhos humanos não tem nada de ruim aí, não. O que está aí, olha? Características, como é o caminho largo? Botei só 3. Primeira, no caminho largo, as pessoas fazem o que querem. Se Adão e Eva quiseram ser donos do seu nariz, quanto mais nós. Se Adão e Eva não levaram a sério a vontade de Deus, então, você não vive num mundo que as pessoas querem fazer o que elas querem? Sem se importar com os outros, sem se importar com as consequências. Porque as pessoas querem viver para si mesmas. Então, quem anda no caminho largo tem essa característica. São pessoas que fazem o que querem. Elas não querem fazer o que Deus quer. Elas querem fazer o que elas
querem. O que Deus quer não é o que elas querem. Mas uma segunda característica do caminho largo é que no caminho largo as pessoas tomam a direção que elas acham certa. Então, elas não querem ser dirigidas por Deus. Elas querem ser autônomas. Elas querem ter autonomia, né? Você sabe a diferença, né, do autônomo para quem é CLT, né? Quem é CLT é o patrão que diz o horário que você chega, que você sai, quanto tempo você tem de almoço. É o patrão que diz qual é a tua função na empresa. Então é ele que manda. Ou você fica na empresa e faz o que ele estabelece, a empresa, ou você sai fora. Você não tem querer. Então, alguns são autônomos. Se autodirigem, auto de automatizar, e aí o resto é nomos, né? Você mesmo estabelece as suas leis. Você começa o seu trabalho a hora que você quer, você encerra a hora que você quer, você vai almoçar na hora que você quer. Um dia você almoça meio-dia, outro dia você almoça 1 hora, outro dia você almoça às 3. Você é autônomo. Então, segunda característica do caminho largo é que estão nesse caminho pessoas que tomam a direção que elas acham certas. Elas não estão afim do Espírito Santo dirigir a vida delas. Elas não estão afim que Deus apresente para ela escolhas que ela deve fazer. Não, elas querem ser autônomas. Não, a minha vida Deus não dirige, eu dirijo. É a direção que eu estabeleço que vai acontecer, né? É aonde eu quero ir, é com quem eu vou casar, é o que eu vou fazer, o que eu vou deixar de fazer. É eu. Terceira característica do caminho largo é que o ideal da vida dessas pessoas, elas têm um ideal. Nenhum ser humano vive sem um ideal. Todos têm um propósito. E, normalmente, o ideal é uma vida que contempla duas questões: prazer e sucesso, né? Eu quero tudo que me dá prazer e o meu objetivo é sucesso, é mais dinheiro, né? Então, eu não sei se isso está fantasioso ou se você está pensando, pastor, eu já tive lá nesse caminho, era assim que eu pensava, e eu hoje convivo com pessoas que estão no caminho espaçoso. É justamente, é ipsis literi, é o que elas pensam, é o que elas falam, que a boca fala do que o coração está cheio, né? Elas circulam nessas três questões. E o caminho estreito. Como é o caminho estreito? Tá? É o inverso. São pessoas que falaram, não, daquele jeito eu não quero mais. Daquele jeito eu não quero mais. Então, no caminho estreito, as pessoas decidiram que agora o que elas querem fazer deve ser de acordo com aquilo que Deus quer que ela faça. Então, no caminho largo, eu faço o que eu quero. Eu perdoo se eu quiser e eu não perdoo se eu não quiser. Eu amo se eu quiser, eu não amo se eu não quiser. Eu tenho misericórdia se eu quiser, eu não tenho misericórdia se eu não quiser. Eu faço o que eu quero. No caminho estreito, aí eu não queria fazer, mas Deus quer, eu faço. Então, as pessoas fazem o que Deus quer que elas façam. Segunda característica do caminho estreito é que as pessoas, elas não, elas não são autônomas.
Elas não se autodirigem. Elas não autoestabelecem a sua direção. As pessoas tomam a direção que Deus lhes ensina através da Bíblia. Elas consideram que aqui é um mapa. Aqui é um mapa. Aqui é o meu Google Maps. Aqui é meu Waze. E quando eu examino esse mapa, ele está dizendo, agora é para ali. Não, agora é para lá. Agora, pausa. E esse mapa vai me guiando. Então, são pessoas que compreenderam que quem enxerga mais longe e quem vê do alto tem mais segurança em estabelecer uma direção, e que essa pessoa é Deus. Então, elas confiam a direção da sua vida nas mãos de Deus. E não querem que a direção das suas vidas esteja nas suas próprias mãos. E por último, aqueles que estão no caminho estreito também têm um ideal de vida. Tá? O ideal de vida não é prazer e dinheiro ou sucesso. O ideal de vida é amar a Jesus. Esse é o alvo supremo de quem está no caminho estreito. Né? Amar a Jesus. Quando você ama Jesus, duas coisas acontecem com você. Quando você ama Jesus. Não é quando você conhece o nome de Jesus, mas quando você ama Jesus. Duas coisas acontecem. Uma, você tem o desejo de se submeter a Ele. Isso significa o quê? Obedecê-lo. Ele falou, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Se eu sou crente, mas eu não amo Jesus, eu até creio que Ele é Filho de Deus. Até creio na obra que Ele fez, mas eu não o obedeço. Jesus deixou bem claro, só me obedece o discípulo que me ama. Judas era discípulo, mas não amava Jesus. Então, nem todos que seguem Jesus amam Jesus. Quem ama Jesus é um crente diferente. Porque não existe amor a Jesus com desobediência a Jesus. Quem ama Jesus, ele falou, quem me ama, obedece os meus mandamentos. Então, é uma pessoa sujeita à minha vontade, submissa ao meu querer. Ela não se autogerencia, ela não é autônoma. Ela me obedece. E a segunda coisa é que essa pessoa, ela entende que nesse relacionamento ela está agradando a Deus. Porque quem ama o filho ama o pai, e quem não ama o filho não ama o pai. Né? Isso é uma coisa que quem não lê a Bíblia não entende. Porque as pessoas acham que é possível não amar o filho e amar a Deus. Não, mas eu amo muito a Deus, mas não amo o filho. Jesus deixou bem claro. Neca de Catibiribe. Se não ama o filho, não ama o pai que o enviou. Só ama o pai que o enviou quem ama o filho. Então, cada um escolhe a porta que passa e vive no caminho que a porta que você passou lhe colocou. E vive então dentro dessas características. Mas agora eu queria contar uma história real, que como eu falei, né, em vida você pode usar o espanhol, cambiar de caminho, né? Você pode trocar de caminho. Em vida, depois da morte não, tá? Em vida você pode estar no caminho largo e falar, não,
não quero mais essa vida. E fazer o retorno e começar um caminho com Cristo. É melhor o caminho estreito com Cristo do que o caminho largo sem Jesus. Mas você pode também estar no caminho estreito e falar: pegou muito, está ruim demais. Depois que eu aceitei Jesus, é só dificuldade, estou fora. Vou ralar peito. Isso pode acontecer, já aconteceu, e na Bíblia há alguns casos que ilustram isso também. E no caso, a história do Richard, tá? É a história de alguém que entrou no caminho estreito e depois, por várias questões que aconteceram na vida dele, que eu vou contar, ele falou: não dá mais, e ele voltou para o caminho largo e passou a ser uma pessoa feliz. Feliz no sentido humano. Então, qual é a história do Richard? Ele se converteu na universidade. Então, ele conhece Jesus quando era universitário e começou uma caminhada com Cristo, desejando conhecê-lo com mais intimidade, obedecê-lo, ter experiência com ele, fazendo seu devocional, etc. Mas pouco tempo depois da sua conversão, o casamento dos seus pais começou a entrar em crise. E o Richard começou a interceder pelo casamento dos seus pais. O tempo foi passando, ele continuava intercedendo e o casamento dos pais piorando. E o casamento estava tão crítico que o Richard resolveu tomar uma decisão. Ele falou: eu vou ficar um tempo em casa, jejuando e orando pelo casamento dos meus pais. E ele fez isso. Mas, apesar de ter feito isso, o casamento piorou e os pais se separaram. Richard, então, pensou: de que adiantou eu orar tanto? Deus não me ouviu. Ou se Deus me ouviu, ele não me atendeu. De que adiantou eu jejuar tanto? Mas ele, com essa raiz de amargura, vamos lembrar de Hebreus, ele continuou no caminho estreito. Pouco tempo depois, ele ficou desempregado. E, como consequência, ele passou a ter muita dificuldade para continuar o seu curso universitário. Então, isso trouxe a ele mais dúvidas em relação: será que Deus me ama? Né? Ouvir a minha oração, eu já sei que ele não ouviu. Aceitar o meu jejum, eu já sei que ele não aceitou. Ele esqueceu que oração, me escute, preste atenção. Oração e jejum que você faz por alguém não é você autorizando Deus violar o livre-arbítrio da outra pessoa. Deu para entender? Mesmo ele tendo orado e jejuado, os pais tinham livre-arbítrio. A sua oração não é para dar uma autorização a Deus de violar o livre-arbítrio da outra pessoa e ela não ter mais escolha. E ela fazer o que você está pedindo a Deus para que ela faça. Ele esqueceu disso. Mas aí veio o desemprego, difícil continuar o curso, né? E ele começa a se arrastar na sua vida com Cristo. Aqueles pensamentos: será que vale a pena? Porque ele está passando as dificuldades do caminho estreito, ele está esquecendo lá do final. O final ele já perdeu de vista.
Ele quer a alegria do momento, da caminhada agora, terrena. Como se não bastasse isso que aconteceu, a namorada do Richard era crente há mais tempo que ele. E, de certa forma, então, ela o ajudou no seu começo. Eles tinham o costume de, na faculdade, sempre orarem juntos, fazerem um devocional. E, de repente, ela terminou o relacionamento. Então, ele ficou sem chão. Ele falou: "Poxa, separação dos meus pais, perdi o emprego." E ela, da noite para o dia, vira a página. Eu acho que você pode, junto comigo, imaginar assim, né? Os demônios, um de cada lado do ouvido do Richard, fala assim: "Que Deus é esse? Que Deus é esse? Ele não te ama, ele não te ama, ele não liga para você, orar não adianta, não vale a pena amá-lo. Esse caminho é terrível, você é mais feliz lá do outro lado. Lembra como você era feliz? Fazendo como fez com Israel. Olha, aqui é maná, aqui é codorniz, mas lá tinha azeite, tinha cebola, aqui não tem tempero. Poxa, Deus manda o maná, mas não manda canela, não manda temperinho, manda a codorniz, mas não manda, né? É que se fosse pastor Washington, um monte de nome de tempero, eu queria falar aqui, mas cozinhar não é comigo, né? Embora nem tudo, tá? Tem coisas que eu cozinho bem. Água fervida nunca passou do ponto, né? Então, tem coisas que eu cozinho bem. Então imagina, né? A pessoa vivendo essas coisas na vida dela, no caminho estreito. Você acha que os demônios ficam calados? Vocês acham que eles ficam assim, se humilha, entrega o teu caminho a Deus, confia nele? Você acha que eles fazem isso? Vocês acham que eles colocam pessoas para fazer isso? Não sejamos inocentes, achar que isso acontece, né? Ingênuos, não é nem inocente, é ingênuos. Você acha que parou por aí? Não. Ele continuou no caminho estreito. Só que ele tinha um desejo de ter uma experiência sobrenatural com Deus, né? Ouviu Deus falar: "Richard, né? Eu estou aqui." Ele tinha um desejo, né? De ter uma experiência sobrenatural, uma tremedeira, uma suadeira, né? Porque ele falava com Deus e ele não ouvia uma voz de retorno, ele criando um Deus que ele não enxergava e vivendo tudo isso, parecendo que a vida está despedaçando, parecendo que Jesus, depois que eu entreguei minha vida a Ti, o Senhor me abandonou, só dá tudo errado. É uma perda atrás da outra. Ele resolveu então fazer um teste. Falou: "Senhor." Aí ele tentou mudar as coisas. "Senhor, eu sei que o Senhor existe, eu sei que o Senhor me ama, eu sei que o Senhor é justo, mas eu preciso de um sinal. Me dá uma prova que o Senhor existe, me dá uma prova que o Senhor me ama." Então, ele falou: Ele morava no apartamento sozinho. "Eu vou passar essa noite buscando e o Senhor vai fazer alguma coisa sobrenatural para que eu creia, né?" E foi 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas da manhã, orando, orando, orando. Não, não foi esse sinal, não, viu? E para a frustração do Richard,
4 horas da manhã, ele cansado, noite fria na América, nada aconteceu. Nenhum som. Nenhuma manifestação. Ele pensou, eu sou um tolo. Eu sou um idiota. Eu estou crendo em um Deus que não existe. Pegou seus livros, ele tinha bastante livros, ele tinha, vamos me falar a memória, ele também tinha, acho que nesse período também ele tinha mudado de faculdade, ido para uma faculdade que tinha também teologia, e começou a pegar os seus livros, descer as escadas, colocar lá na lixeira e tocar fogo. E foi descendo, fazendo isso. O fogo ficou relativamente alto, vizinhos acordaram, chamaram a polícia, e lá vocês sabem que é diferente. O bombeiro chegou e deu um esculacho nele. Ele deu uma desculpa, né? Se desculpou, e o bombeiro o liberou de uma prisão, tomou as providências para apagar o fogo. E ele diz, conversando com outra pessoa, né? Ele fala assim, depois que eu fiz isso eu me senti tão bem. Parece que quando eu decidi que Deus estava morto na minha vida, parece que aí eu passei a viver. Ele fala isso, sabe com quem? Com Philip Yancey. Essa história quem conta é Philip Yancey. História verdadeira. Assim, eu me senti tão bem. Parece que Deus era uma carga e que eu me liberei dele. Tá? Só que o Richard esqueceu que o mesmo teste os fariseus fizeram com Jesus. Se você fizer um sinal, nós vamos crer que você é o Messias. O pedido foi aceito. Jesus falou assim, vocês têm Moisés e os profetas. Vocês já têm razão de crer sem que eu faça sinais. Para cada uma dessas reações negativas do Richard, existia uma resposta. E as reações negativas não eram responsabilidade de Deus, mas dele mesmo. Porque do jeito que ele teve a interpretação A, ele poderia ter a interpretação B. Se você olhar na Bíblia, né, Deus trabalhou tanto com sinais com Israel, direção clara. Olha só a direção tão clara de Deus. Em Israel, ninguém precisava orar. Senhor, qual é a tua vontade? É que a gente levante acampamento e marche hoje, ou que hoje nós possamos continuar aqui. Ninguém precisava fazer essa oração em Israel. Era só olhar para o alto. Se fosse de dia e a nuvem tivesse andado, opa, gente, vamos desmanchar a barraca. Vamos andar, porque Deus andou. Se eles olhassem de noite e a chama de fogo andasse, também. Direção direta. Sinais, todo dia. Tinham sinais, todo dia. De manhã, quando eles acordavam, o café não era na mesa, estava no chão. Estava lá no chão o maná. Era só pegar e fazer bolo. Todo dia sinais, codornizes para comer carne. Vinham aos montes, saía da onde? Saía da onde? Agora, você sabe como é que termina essa história. Um relacionamento do povo de Deus, Deus dando sinais toda hora. Um povo incrédulo e rebelde.
porque sinais não trazem maturidade espiritual para ninguém. Quando chega na hora do vamos ver, Deus de lado faz um bezerro, e cheio de sinais e de milagres e maravilhas. Quando chega na hora do vamos ver, Deus não vai nos ajudar a conquistar a terra que Ele disse que ia nos dar. Então, ele passa por essa experiência, nada acontece, queima suas Bíblias, queima seus livros, se sente muito bem, se sente aliviado. Mas você pensa que acabou aí? Ainda não acabou aí, não. Ele viu um programa de televisão de um determinado evangelista, né? De campanha de cura e tal, e pessoas subindo ao palco dizendo que estavam curadas. Ele ficou muito impressionado. Ele falou: puxa, é isso que eu preciso. Eu preciso de uma experiência real assim com Deus, coisa forte, né? É isso que eu preciso. E quando houve uma oportunidade, ou o evangelista estava mais próximo da cidade dele, ou ele tinha viajado, estava mais próximo, onde ia ter uma conferência, ele foi lá. E nessa que ele foi, subiu à plataforma, ao palco, um homem que estava com câncer no pulmão, né? Já não andava mais, estava acamado. Ele era um médico e já há algum tempo sem se levantar, na reunião ele se levantou na plataforma e andou. E ele disse que se sentia muito bem, que era um médico, estava há algum tempo sem andar e que se sentia curado. E ele anotou o nome. E passado pouco tempo depois, ele procurando o contato, ele achou o telefone e aí ele ligou. Quando ele ligou, quem atendeu foi a esposa. E aí ele se identificou, aí ele falou: eu gostaria de falar com o doutor fulano de tal. Aí do outro lado do telefone, uma pausa, um silêncio. E a pessoa perguntou: mas por que você quer falar com ele? Não, porque eu estava na reunião, ele foi curado lá em tal lugar e tal, assim, 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 assim. Eu gostaria muito de falar com ele. E aí uma pausa e depois 3 palavras: meu marido morreu. E o telefone foi desligado. E aí ele conta: olha, ali, então, para mim, Deus morreu junto. Porque nada do que eu queria aconteceu, nada do que eu pedi ele me deu, ele fez. E ele se encontra, acho que é 2, 3 anos depois, com o Felipe Yancey, em outro estado. Vão lanchar juntos, sorriso de um canto ao outro da orelha. Estava mais cheinho, que há 3 anos atrás era mais magro. Estava bem empregado, ganhando bem. Deixa eu te falar uma coisa. Dificilmente alguém que escolhe sair do caminho estreito, a vida social e financeira piora. O diabo não é idiota. Acha que o diabo é idiota? Porque se acontecesse isso, a pessoa metia o rabinho entre as pernas, voltava para Jesus rapidinho. Ai, estou sofrendo. Deus, me perdoa, tem misericórdia. Nem sempre acontece como aconteceu com o filho pródigo. Tem muitos que deixam e o dinheiro vem a rodo, a fama. Vocês sabem disso, tem tantos artistas aí que cresceram na igreja e enriqueceram fora da igreja. Porque o diabo não precisa mais colocar dificuldades. Aí fala, o caminho, você veio, então espaço para ele. Demônios, abre espaço. Caminho espaçoso, porque eu não quero que a pessoa nem pense em voltar. Quando ela pensar, fala: caramba, aquele caminho estreito, Neca de Catibiribe, eu estou num caminho tão espaçoso, está tão bom. Eu tenho que ser muito burro querer voltar.
sair do bom e ir para o pior. Então, nem todo mundo que sai do caminho estreito, a vida piora, não. Né? E às vezes a sensação é essa, não, depois que eu deixei Jesus, tudo se ajeitou. Meu casamento melhorou, estou ganhando mais, dinheiro não falta, restaurante todo final de semana, minha esposa está fora da cozinha. Porque o diabo não é idiota. Se encher o bolso de dinheiro, garantir que você vá para o inferno, ele vai pensar duas vezes? Claro que não, né? Claro que não. E, é, e então, é, não há informação sobre algo depois, mas o que fica nessa história nem todo mundo que passou pela porta estreita vai ficar no caminho estreito até a morte. E eu pergunto olhando para você, qual é a sua escolha? Você fica ou não no caminho estreito? O caminho estreito com você é só se Deus for teu servo e disser sim às suas orações? Você é Senhor e Ele é servo? Quando você ora, é como se fosse uma ordem. Ai de ti, Senhor, se o Senhor não fizer. Se o Senhor não fizer, ó, estou fora. É assim? Ou você está no caminho estreito, não é por causa desta vida, é por causa do final. Olha para essa imagem e tome decisões hoje à noite. Olha para essa imagem e toma uma posição. A Bíblia diz que se nós esperamos em Cristo apenas para esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. A Bíblia é clara. Ah, eu estou com Jesus para ser feliz. Esse slogan existe, mas não é bíblico. Porque quando Jesus fala, lá em João, está se despedindo, ele fala assim, essas coisas eu digo, para que a vossa alegria seja completa, a alegria é uma coisa, a felicidade é outra. A alegria é um estado da alma. Mesmo que eu esteja como Paulo e Silas, circunstância não é feliz, cadeia, calabouço, mas a alegria é interna. Jesus não prometeu felicidade a ninguém. E tem muita gente se desviando porque achava, não, se eu aceitar Jesus, eu estou no caminho largo. É bem bom, felicidade. Não é que você é infeliz, mas você tem um inimigo que você não tinha antes. Quem não assistiu, eu sempre recomendo, assista o filme O Peregrino. Tem versões antigas, que o som não é legal, a imagem não é legal, mas tem versões mais modernas, que o som é legal, a imagem é legal. Então, se você quiser sair do mundo da ilusão e cair na real, o que é seguir a Cristo, o que é viver com Jesus até dar o último suspiro, assiste esse filme. Ou leia o livro. Tem o livro também. Porque a gente quer seguir Jesus para ele dar emprego, para ter promoção na empresa. A gente quer seguir Jesus para cura. Tudo isso ele pode fazer, mas você não pode seguir Jesus por isso. Porque se ele disser não, entende qual é a questão? Não é a questão se ele pode fazer. Mas a questão é, e se ele não quiser fazer? Como eu já falei para vocês, eu já vi em uma igreja ele curar uma idosa de mais de 80 anos de câncer e não curar uma criança.
Então, nós não podemos ser crentes materialistas, crentes capitalistas. Eu sou crente porque isso é um investimento espiritual. Quanto mais eu creio, quanto mais eu me dedico a Jesus, mais eu prospero, mais eu enriqueço, mais eu cresço. E tem uma pergunta aí, olha. Você tem uma escolha a fazer na sua vida. Cada um aqui hoje à noite tem uma escolha a fazer. Não tem uma terceira porta. Não tem uma terceira porta. A porta estreita, Jesus falou, eu sou a porta. A porta que conduz à vida é Jesus. Se você escolhe Jesus, você passa por essa porta. Você entra no caminho estreito, mas você nunca estará só. Você nunca estará só. Mas se você não faz essa escolha, você escolhe a porta larga, o caminho espaçoso, muita gargalhada, muita curtição, muita aventura todo dia, todo final de semana, joia, né? Mas saiba que é só nessa vida. Porque Jesus falou, o final é perdição. Então você tem uma escolha a fazer. Tá? Você é quem escolhe. E saiba de uma coisa. Aonde você quer chegar depende do caminho que você vai escolher. Aonde você quer chegar depende do caminho que você vai escolher. Não dá para escolher o caminho largo e querer o paraíso. Se há uma coisa que Deus respeita, é suas escolhas, suas decisões. As suas escolhas para Deus é inviolável. Suas decisões para Deus é inviolável. Ninguém respeita as suas escolhas e decisões como Deus. Por isso que eu costumo dizer, é uma frase que Deus me deu há muitos anos atrás, ninguém vai para o céu a poço e ninguém vai para o inferno inocente. Cada um vai pelas suas próprias escolhas. Ninguém vai para o céu a pulso, ninguém vai para o inferno inocente. É resultado das suas escolhas. Decisão. Ninguém pode decidir isso por você. Você que decide, você que toma a decisão. Você tem a capacidade de fazer essa escolha, de fazer essa decisão. E Jesus não ocultou das consequências. Então, qual o caminho que você vai escolher? Você que está aqui hoje, qual o caminho que você vai escolher? O largo que conduz à perdição ou o estreito que conduz à salvação? Eu gostaria que nós orássemos agora, vamos ficar em pé. Igreja, queridos irmãos, eu não tenho problema, eu já perco até um pouco as contas. É, é. Eu aceitei Jesus há 48 anos atrás. Eu não tenho problema nenhum em repetir, falar, Jesus, eu te reconheço novamente como meu Senhor e meu Salvador.
Eu não acho que isso seja um problema espiritual. Não é que eu me converti lá 48 anos atrás. Lá eu nasci de novo. Lá o meu nome foi escrito no livro da vida. Mas às vezes um casal com 50 anos de casados, eles não estão casando de novo, mas eles não falam de novo, amor, eu amo você. Mas acho que tem crente que tem dificuldade de falar isso. Eu não tenho dificuldade de falar, Jesus, mais uma vez, obrigado, porque o Senhor me amou primeiro. Obrigado, porque o Senhor pagou minha conta, Senhor. Eu estava devendo e estava duro. Eu não tinha como pagar minha conta. O Senhor pagou minha conta com o Pai. O Senhor zerou meu débito. Jesus, obrigado. Obrigado, Jesus, pelo meu nome escrito no livro da vida. Quantas vezes eu falo, Espírito Santo, obrigado. Porque nesses 48 anos, eu não andei sozinho. Desde que eu entreguei minha vida a Cristo, eu não andei sozinho. O caminho foi estreito, mas eu não andei sozinho. O teu bordão, o teu cajado me consolou. Nos momentos de confusão, havia uma voz falando, esse é o caminho. Irmãos e irmãs, eu quero que você, hoje à noite, que entendeu a mensagem, você possa dizer assim, pastor, é verdade. O caminho é estreito, mas continua sendo a minha escolha. Amém? Porque você pode também ser igual o Richard e falar, pastor, entendi, o caminho é estreito. Tchau. Tchau. Tchau, Jesus. Para mim não dá. Mas a minha decisão é, desse caminho eu não desisto. É melhor o caminho estreito com Jesus. Não é, irmãos? Porque a alegria do outro lado, ela é passageira. Os prazeres do outro lado são momentâneos. Do outro lado parece que tem muita felicidade. Você vê na televisão as pessoas que estão no caminho largo, parece que são as mais felizes do mundo, não é? Sorriso de americano, dente branco e boca larga. Conhece esse slogan, né, pastor? Sorriso de americano, né? Os dentistas, os ortopedistas, às vezes, alguns já me falaram isso. Ah, você quer boca de americano? Que a minha não tem nada a ver. É aquela dentição arredondada e toda branquinha. Pode ver, olha nos filmes agora. Agora vai observar dentição americana, né? Ah, você quer dentição americana? Aquela boca redonda e os dentes todo branquinhos. Parece que quem está lá no caminho largo é isso. Aparentemente é, mas eu prefiro Jesus. Porque a alegria é a alegria do Espírito Santo, ela é interior. Né? Então, hoje à noite, eu queria te convidar para o altar. Eu não quero que você pense assim, mas eu já aceitei Jesus, já estou no caminho estreito. Ok, ótimo. Mas é para você falar assim, Senhor, eu entendi melhor as consequências da decisão que eu tomei. Muitas vezes o diabo me tentou e falou, olha, larga esse caminho estreito. Mas a partir dessa noite, nunca mais esse pensamento vai passar na minha cabeça. Nunca mais. Estou consciente, estou avisado, sei que o caminho é estreito, mas eu sei onde eu quero chegar. Eu não quero sair do caminho estreito, fazer um retorno
e voltar para o caminho largo. Eu quero continuar no caminho estreito. Tá? A tua graça, eu sei que a tua graça será suficiente. O Senhor não vai me abandonar. Eu quero um dia dizer como pastor, estou 48 anos com Jesus, o Espírito Santo nunca me deixou só, nesse caminho estreito, eu nunca fiquei sozinho. Em nenhuma circunstância da minha vida, Ele falou assim, agora é contigo, estou fora. Mas sempre esteve ao meu lado. Então vamos orar nessa hora. Senhor Deus e Pai, a Bíblia é um livro que apresenta escolhas e decisões, apresenta o ser humano com essa capacidade de escolher e de decidir sobre a sua própria vida. E é por isso que Jesus não falou, eu determino que vocês entrem pela porta estreita. Mas ele deu uma orientação, ele deu uma sugestão. Ele falou, entrem pela porta estreita, porque a porta larga conduz a um caminho espaçoso, mas o final é perdição. Porém, a porta estreita conduz a um caminho estreito, mas o final é a vida eterna. Senhor, o diabo nos ilude algumas vezes, dizendo, se você entregar a sua vida a Jesus, o caminho vai ser largo, você vai ser feliz, vai correr tudo bem, não vai faltar dinheiro, não vai ter doença. É uma ilusão. Jesus falou, no mundo tereis aflições. Mas hoje à noite, Senhor, nós dobramos os nossos joelhos e dizemos, Senhor, eu entendi que o caminho é estreito, mas eu estou aqui para tomar uma decisão, para fazer uma escolha e dizer, Senhor, eu entendi que o caminho é estreito, mas é nesse caminho que eu pretendo continuar. Eu não vou decidir perder a minha salvação, perder a vida eterna, por causa de orações que o Senhor disse não, pedidos que o Senhor me negou. Eu não vou seguir o exemplo do Richard. A minha escolha é, se Deus fizer, Ele é Deus. Se Deus não fizer, Ele é Deus. Eu estou com Jesus não por causa apenas desta vida, mas por causa da vida eterna. E assim, Senhor, nesta noite, nós renovamos a nossa decisão, a nossa escolha. E não estamos arrependidos de termos passado pela porta estreita, porque Jesus sempre estará ao nosso lado. O caminho é estreito, mas a graça é abundante. O caminho é estreito, mas a graça é abundante. O caminho é estreito, mas o Espírito Santo é poderoso. O caminho é estreito, mas a Bíblia é luz que ilumina esse caminho. O caminho é estreito, mas percorrê-lo até o final vale super a pena. Obrigado, Jesus, por ser tão franco conosco, tão claro. O Senhor não nos deixa com nenhuma dúvida. O Senhor fala com muita clareza. Não há ninguém que possa dizer, eu não entendi. Nós temos condições de entender, porque o Senhor fala com clareza. Muito obrigado, Senhor, que todos nós possamos permanecer nesse caminho e, ao final, dizer como o apóstolo Paulo, eu completei a carreira. Eu não saí do caminho estreito porque estava difícil, mas eu continuei, a graça do Senhor me alcançou, Jesus segurou na minha mão, e agora estarei com Ele para sempre, cantando o hino da vitória. Essa é a nossa oração nesta noite, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Nunca é tarde, não. Sai da escuridão ao novo dia, nova manhã.
A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos